Olá, está começando mais um Páginas Amarelas. Eu sou Alexandre Salvador, editor de esportes da revista Veja, e eu tenho a honra aqui de inaugurar a sessão esportiva dessa sessão de entrevistas daqui do nosso site com um convidado ilustre, o Paulo Roberto Falcão, treinador, ex-jogador, lenda do Internacional, rei de Roma e também que fez história pela camisa do São Paulo. Falcão, obrigado por aceitar nosso convite e boa tarde. Imagina, boa tarde. Prazer estar aqui e ser o primeiro na parte de esportes. Sim. Né? Enfim, é muito feliz. Legal, bacana. Bom, para quem não sabe, o Falcão, ele deu entrevista de Páginas Amarelas para a Veja, mas na versão impressa, né? Foi no dia 4 de julho de 1990 e o Brasil tinha acabado de ser eliminado daquela Copa e o Falcão trabalhava como comentarista da TV Manchete. Você se lembra daquela entrevista, Paulo? O que você se lembra daquela expectativa? Você teve uma novidade que você não quis contar pra gente naquela oportunidade, e, na realidade, eu nem sabia ainda. 4 de julho, né? Faz tanto tempo, de 1990, a Copa da Itália, né? Sim. E a gente perdeu para a Argentina. Na verdade, um jogo injusto, porque no início do jogo, o Dunga, que era o volante, deu uma cabeçada na trave. Cabeceou a bola, bateu na trave, virava tudo ali. E aí, o Brasil jogava com 3 zagueiros na época, e houve uma falha de marcação ali, o Maradona conseguiu botar no Canija, o Canija fez o gol. Eu estava no jogo, vi bem o jogo e não foi um resultado justo, mas o time da Argentina era superior. E jogou aquele famoso jogou por uma bola. Teve a única bola do jogo e guardou, né? O problema é que uma bola que eles tinham, essa bola estava no pé do Maradona, como se tivesse 10. E ele veio, driblou, passou no meio campo, aí eu lembro que tinham 3 zagueiros e um zagueiro saiu do Canidia para ir no Maradona, que foi um erro de avaliação, né? Nessas bolas, se tem 3 zagueiros, quem tem que sair no Maradona é o líbero, porque esse marca a bola. E aí o zagueiro ficaria com o Canidia, acompanhava o Canidia, não aconteceria nada. Mas aí o zagueiro saiu no Maradona, abriu espaço para o Canija, Maradona tocou e fez o gol. Mas foi um resultado injusto, o Brasil foi bem melhor naquele jogo. Bom, o Falcão, exímio comentarista, depois trabalhou anos na TV Globo, né? Teve programa na Rádio Gaúcha, né? De entrevistas, né? Também fazia o comentário na hora do almoço. Rádio Dimensione Sono, na Itália, também tive um programa interessante que era Balançando, que era um programa que eles queriam que eu fizesse um programa de futebol. Eu digo, não, eu até participo, gosto de fazer rádio e tal, vai ser uma experiência boa para mim, mas eu quero falar de música. Porque me marcava muito que nos vestiários, tal, nos nossos treinamentos, o Carlo Ancelotti, esse grande treinador, era um grandíssimo amigo. Jogou ao seu lado na Roma? Jogamos na Roma, tá, fomos campeões, e, enfim, um treinador renomado, campeão de tudo que é lugar, e além disso, uma grande figura humana. Ele me cantava a música do Ei, meu amigo Charlie, do Benito, que era uma música que eu tinha tocado há muito tempo aqui. E eu falava da música Champanhe para ele, do Pepino de Capri. E aí eu digo, então vamos dar uma... Aí eu digo, olha, eu faço um programa na rádio, mas eu quero falar de música. Vamos falar de futebol, evidentemente, mas vai ser muito pouco. E aí eu colocava sempre um cantor mais conhecido, com alguém não tanto conhecido lá. Então fez um programa aí, que foi na rádio, Dimensione Sono, Balançando. Então eu fiz programa, fiz a Copa da Fox. Currículo extenso. Enfim. Também foi empresário, né? Teve grife masculina também? Grife masculina de moda. Bom, e o Falcão já me deu algumas dicas também de onde comer bem em Roma. Vou aproveitar em breve. Mas, enfim, o que eu gostaria de... Difícil achar lá onde se não come bem. Não se come bem, né? É verdade. Mas, enfim, o motivo pelo qual eu lembrei das amarelas é porque o Falcão, logo em seguida, se tornou treinador da seleção brasileira, né? Em agosto, né? Em agosto daquele ano. E ficou mais um ano, ficou até o final de 91, não foi isso? Eu fiquei o tempo do contrato, que era um ano de contrato, e aí depois, quando terminou a Copa América... na realidade, quando eu comecei na seleção, eu nunca pensei em ser treinador, na realidade, mas eu sempre tinha na minha cabeça, se eu tiver que ser treinador, eu quero começar com a seleção brasileira. Isso era uma coisa que eu pensava, né? Não ia ser. Por qual razão? Sei. Pelo tamanho do desafio, talvez? Não, porque eu não sabia que momento ia acontecer, né? O desafio era enorme depois, né? Porque a geração não era uma geração. E eu brincava muito com o Dunga, e depois brinquei com o Mano e brinco com o Tite hoje. Pô, a única coisa que eu invejo de vocês são os jogadores que você tem na mão hoje. Porque a nossa safra é difícil na época, né? Mas... O Dunga saiu daquela Copa do Mundo arrasado, né? Foi... o único jogo, mas foi muito injustiçado, tá? Porque sim, claro. Ele, nas passagens pela seleção, ele ganhou de muita gente boa, né? E nós tivemos mal naquele segundo tempo contra a Holanda, né? Enfim, mas ele enfrentou times e ganhou de times fortes na época, né?
ganhou da Argentina a final de Copa América. A Argentina, depois ganhou todos os amistosos, amistosos pesados, Itália e tal, enfim. Então, na oportunidade, decidi, junto com o Salgado, Jorge Salgado, que era o diretor de futebol, e o próprio Ricardo, que era o presidente, de fazer um investimento em saber o que a gente tinha aqui no Brasil, de gurizada nova, pelo menos até dezembro. E aí foi quando surgiram jogadores como Cafu, como Mauro Silva, o Márcio Santos. A base daquele time que viria a ser tetracampeão. Muitos jogadores, né? o Leonardo depois, quer dizer, porque eu entendia que tinha que ser dada a oportunidade para os jogadores. E eles aproveitaram, porque eu não acho que ninguém lança ninguém, né? Tu dá a oportunidade, né? Que foi uma coisa mais que eu fiz no América do México também, dando a oportunidade para o Cuauhtémoc Blanco, para o Vidia, para o Lara, jogadores que depois foram muitos anos titulares da seleção mexicana. Só que existe, às vezes, um equívoco quando você fala, tem que jogar com a base, jogar com a base. É bom jogar com a base, desde que a base tenha base. Claro. Que eu digo a base, o jogador tem a condições de... Estrutura, né? Estrutura, e tu sente isso na conversa com ele. Senão você acaba colocando um garoto, ele entra com uma expectativa, não joga bem, já cria uma dificuldade, um descrédito um pouquinho na parte da empresa, no torcedor, e ele vai ter que absorver tudo isso que você poderia ter evitado se esperasse um pouquinho na hora de lançar. Mas existe essa coisa assim de botar jogador na base. Então, nessa seleção, acho que o primeiro objetivo foi esse. E depois, no segundo semestre, aí sim eu pensei na Copa América. E convoquei 4 jogadores que estavam fora. Só. Tafarel, o Mazinho, que era lateral, depois eu fiz jogar no meio campo, o Branco e o João Paulo. Eram os 4 que vieram de fora para jogar a Copa América. A gente ficou em segundo lugar na Copa América contra uma Argentina que tinha 90% da seleção, que foi vice-campeã do mundo, perdendo para a Alemanha. Então, acho que o trabalho... Mas aí, quando terminou o contrato, que existia a possibilidade de renovação, aí fizeram algumas exigências que eu não concordei, como anuência na convocação, umas outras coisas que eu não concordei e acabei saindo. Você, enfim, depois, evidentemente, você prosseguiu sua carreira como treinador, foi treinador, como você falou, do América do México, chegou a treinar o Internacional ainda nessa época, mas, na verdade, acho que do Japão. A seleção do Japão, mas as gerações mais jovens se lembram de quando você abandonou a posição de comentarista, né, para assumir o posto de comando técnico do Internacional. 2011. Você tinha uma carreira ali muito bem estabelecida, era titular da TV Globo junto com Galvão Bueno nas transmissões de Copa do Mundo. O que te fez voltar à profissão ou à carreira de treinador, Falcão? Sabe que o Galvão me incentivava para isso, né? Ah, é? Depois dos jogos e tal. Que ia jantar, enfim. Mas eu lembro do que o Kleber Machado me dizia. Você tá louco? Pô, o Kleber dizia pro cara, olha, Kleber, pô, eu assim, ó. O futebol, de modo geral, o esporte, Salvador de modo geral, me emociona quando bem jogado. Nós falávamos antes de começar a entrevista, por exemplo, o Federer é um cara que me emociona. A qualidade. Nós dois. Claro que tem jogador, o Nadal extraordinário, Djokovic, temos aí vários jogadores, né, de muita consciência. Mas o diferente é o Federer, para mim, né? Aí eu me lembro do basquete do Oscar, ou da seleção do Bernardinho, ou do Zé Roberto. Aquela vibração. Então, as coisas têm que me emocionar. E o futebol ainda me emociona. O que me emociona no futebol? Não a mesmice. Não aquela coisa assim de... eu tento não entrar no sistema. O sistema que eu chamo é aquele sistema que exige resultado. Claro que o resultado é importante. Não dá para jogar. Mas eu acho que você tem várias maneiras de conseguir. Não é o resultado a todo custo, porque isso não dura, não tem consistência. O resultado que você conquista tem que ter performance, você tem que jogar bem. E para isso você tem que ter uma estrutura de time que te permita você ter uma performance de jogo, de qualidade de jogo, e aí você tem que trabalhar jogadas para que aquilo renda e seja um time. Quer dizer, você tem que emocionar as pessoas. O torcedor tem que se sentir honrado com o time dele em campo. Eu acho que isso é o grande desafio do treinador. Montar um time que ganhe, claro, mas que permaneça ao longo da história, sendo lembrado, ganhou porque jogou bem. Senão vira um dado estatístico. Você, naquela entrevista que eu mencionei no início da nossa conversa, de 1990, você tinha falado que o futebol, apenas arte, tinha desaparecido, né? Que naquela ocasião seria o momento da união da arte com a força, né? Esse era o futebol que seria vencedor.
Esse conceito continua válido hoje, na sua opinião, ou ainda há espaço para uma seleção como a sua, que fez história e até hoje é lembrada na cabeça dos torcedores, que é aquela seleção de 82, Falcão? O que eu lembro muito de 82, porque eu cheguei nos últimos 30 dias, né, porque na época não se liberava o jogador antes de tanto tempo, e foi uma das coisas que nós fizemos na seleção brasileira. Eu brinco com os treinadores que vieram depois de mim, em 91, que vocês tiveram a condição de ter o jogador 5 dias antes na mão, né? Porque não tinha isso. Eu convocava jogadores para ir jogar os amistosos e eles não se apresentavam, o clube não mandava e não acontecia nada. E eu insistia, junto com o Jorge Salgado, que era o diretor, vamos mandar a convocação para a federação do país, para o clube e para a FIFA. E com isso se criou uma jurisprudência. O jogador é obrigado a vir, depois que aconteceu essa pressão nossa, se apresentar nos jogos oficiais 5 dias antes e 3 dias antes do jogo amistoso, porque antes não tinha. Tanto é que eu convoquei os jogadores, eles não vinham, mas eu insistia porque eu queria mudar isso. A gente conseguiu mudar isso, fazer com que o jogador se apresentasse, né? Porque o treinador pudesse ter um time para trabalhar, porque na realidade naquela época, o que eu fazia para aproveitar o treinamento? Eu convocava a seleção no domingo, eles chegavam na segunda, treinavam segunda, terça e quarta de tarde e devolvia para o clube. Pelo menos para estar em contato com eles, mas era difícil fazer, porque era difícil você ter uma semana aberta. Só era possível fazer isso quando não tinha jogo na quarta. E quando eu peguei a seleção, eu me lembro que a final do Campeonato Paulista foi Bragantino e Novo Horizontino. Sim. Quer dizer... 2 times pequenos, né? Mas 2 times bons, ótimos. Sim, claro. Né? Mas já era o que se dizia como é que estava o momento do nosso futebol. Porque você não tinha Palmeiras numa final, você não tinha São Paulo, você não tinha Santos, não tinha Corinthians. Isso era um indicativo. Mesmo que os dois estavam melhores que esses times grandes, mas não tinham, né? Uhum. Então, nós fomos buscar jogador do Novo Horizontino. Claro, Novidades, né? Márcio Santos saiu do Novo Horizontino, o Mazinho, que eu convoquei. Mauro Silva jogava no Mauro Bragantino? Silva no Bragantino, tinha o próprio Mazinho, depois eu convoquei para a Copa América, foi para o Bayern jogar na Alemanha. Sim. Então, era uma seleção assim que era um momento difícil, e nós tínhamos que buscar isso. Então, eu acho que em 82, a seleção de 82, ela treinava muito. O Gilbertinho era preparador físico, a gente treinava muito, a gente estava muito bem fisicamente. Por isso que dava espetáculo. Não dá para dar espetáculo sem condicionamento físico. Não dá para... Você pode até ganhar um jogo na preparação física, mas um campeonato você ganha com qualidade e com preparação física. Então, uma coisa tem que estar junto com a outra. Falcão, né, o Brasil acabou de ser campeão da Copa América aqui, jogando em casa, né? Conseguiu não fazer um vexame, né? Porque sempre que jogou a Copa América aqui no Brasil, venceu. Mas na primeira fase tinha ali quem desconfiasse, né? Teve aquele 0-0 contra a Venezuela, em Salvador, até mesmo no Morumbi custou a conseguir marcar o primeiro gol, só depois que conseguiu deslanchar, ganhando da Argentina na semifinal. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo, e o Peru ganhou na final com veemência. Mas o que se costuma dizer na crítica, e até a gente fez uma reportagem à época, foi de que o Brasil perdeu, a seleção brasileira principalmente, perdeu aquele fator de meter medo nos adversários, né? E o que eu queria te perguntar é se o Brasil continua protagonista no cenário mundial, a seleção brasileira que eu quero dizer, se continua como uma referência mundial do futebol bem jogado. Olha, eu acho assim, nós temos eu digo sempre isso, Salvador, que nós temos uma humildade em tudo, nós brasileiros. A gente tem compositores maravilhosos, cantores extraordinários, temos praias maravilhosas. Isso tudo nós não temos arrogância em falar disso. Agora, no futebol a gente é arrogante. Nós somos o melhor do mundo. E não é. Faz tempo que não é. E todo mundo sabe disso, né? As pessoas que vivem no futebol sabem que não é. Agora, se você perguntar assim, quem serão os favoritos na Copa de, deixa eu ver, 18, foi... 2022. Não, 2034. Botar lá... Certamente, eu vou te dizer, Brasil, Argentina, Alemanha e Itália. Dificilmente essas quatro não. Por quê? Porque tem história, tem tradição, tem formação. Então não é difícil imaginar, não sei nem quem serão os outros. Agora, eu não sei se a Bélgica vai estar. Embora esteja jogando maravilhosamente bem, faz 8, 10 anos. Eu não sei se a Holanda vai chegar. Tá? Por quê? Porque são momentos que vive, né? Agora, essas quatro que eu te falei, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque tem história, são seleções que nascem, então eles têm quase que uma fábrica de jogadores. Agora, não dá para imaginar assim, ó, que a gente está jogando o melhor futebol do mundo. Não está. Agora, está tudo muito parecido. Hoje em dia, você não crava nada. Quer dizer, o jogo que poderia ser o mais difícil com a Argentina não foi. Difícil foi com a Venezuela. Sim. Então, hoje em dia... Mas o que acontece? Existe uma coisa que é o seguinte, que é
a expectativa das pessoas. Você vai ver o jogo da seleção, vocês imaginam grande atuação e não. Você vai ver um jogo de um time brasileiro e às vezes você tem que olhar o time brasileiro que aquele time que ele está vendo, que ele torce, não é o mesmo time que tinha 20 anos atrás. Só que a expectativa é a mesma. Porque aquele pessoal de 20, 30 anos atrás que formou esse currículo, que fez com que o torcedor se acostumasse a isso, não está mais. Mas a expectativa continua a mesma. Então, nem sempre a tua expectativa do torcedor ou de parte da imprensa, ela tem condições de ter respaldo. Se materializar. De ter respaldo no campo. Isso é que as pessoas têm que se acostumar. Porque é assim, hoje está assim, está difícil. A qualidade está muito menor que se teve um dia. Mas em tudo, hein? Não só no futebol. Voltando àquela entrevista de 90, a última vez que eu vou lembrar daquela conversa, você falou que o treinador da seleção brasileira teria que ter 4 anos no mínimo para poder trabalhar. Né? O Tite vai ter isso finalmente nessa Copa do Mundo. Como é que avaliação você faz do trabalho do Tite e que expectativa dá para se ter para a Copa do Catar? Quando eu peguei a seleção brasileira, que foi uma conversa que eu tive na casa do Dr. Ricardo, que foi até as 4 da manhã. Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Isso foi uma exigência que eu fiz. Eu quero fazer a Copa de 94. Paulo, assim, é evidente que eu também quero. Só que e é verdade, ele foi muito honesto nessa oportunidade comigo, eu não tenho como te bancar 4. Eu não posso fazer um contrato de 4 anos se o ano que vem, isso era agosto, se em junho do ano que vem tem eleição. E eu não posso fazer um contrato de 4 anos, depende se eu não ganho a eleição, e ele não tinha nenhuma força ainda, ele ia ter que brigar para ser eleito. Na época era a segunda eleição dele. Então eu não tenho como. Agora, é evidente que nós vamos continuar, só que depois, quando terminou a coisa, fizeram algumas exigências que aí eu não concordei e eu acabei saindo. Uhum. Por decisão sua. Isso. Então, eu acho que tem que ter tempo. Quer dizer, a gente pensa... eu lembro da entrevista do Kropp, campeão europeu com o Liverpool, treinador já de altíssima qualidade, disse, saiu aqui no Brasil, em tudo que é lugar, que às vezes ele tem 1 ano num time e não consegue montar o time. Porque não dá para fazer milagre. Tá? Você pega times muito bons, né, com jogadores ótimos, mas que não conseguem ter um time. Por quê? Porque isso depende de casar as coisas. Não é assim, no futebol 2 não são 4. Mas aí na Copa da Rússia, então não dá para não exigir um bom futebol do Tite? Como é que você vê? Passou? Não, na próxima Copa. Porque ele vai acumular 6 anos aí à frente da seleção. Não, eu acho que ele vai estar com muito mais condições, com muito mais respaldo, com muito mais conhecimento dos jogadores. Só que eu acho que agora, nesse é o momento que ele vai ter que começar a renovar. Sim. Eu acho que a Copa América ele jogou preocupado, porque ele sabe que tem que ganhar. Tinha que garantir o resultado. Então, por isso é que ele tem um jogador que certamente, por idade, não estarão na próxima Copa. Mas eu acho que agora ele vai ter que começar... Ele está com respaldo para mexer, para colocar jogadores que terão... Para fazer testes. E para chegar na Copa com consistência, com jogadores maduros, jogadores já com alguma rodagem na seleção, mas com jogadores fisicamente preparados para enfrentar uma Copa do Mundo. Falcão, você mencionou uma das últimas respostas, né, dessa empáfia que o brasileiro tem, às vezes, de falar no futebol. Nós todos temos. No futebol. E a gente tem hoje, recentemente, uma consequência disso, que é justamente como a gente encara o trabalho de treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Por exemplo, o Jorge Sampaoli, que está fazendo um excelente trabalho no Santos, e o Jorge Jesus, que acabou de chegar no Flamengo, mas chegou propondo coisas diferentes, né? Até os próprios jogadores comentaram nas entrevistas que, né, se sentem que ele traz coisas novas, e apresenta um jeito diferente de jogar do usual aqui do futebol brasileiro. Como é que você vê a chegada dos brasileiros? Talvez seja o momento, de fato, abrir as portas para outros treinadores, outros profissionais, para que eles possam mostrar um jeito diferente de jogar? Olha, eu sou um dos dirigentes da Federação Brasileira dos Treinadores, né? Participo, dentro do possível, evidentemente. Mas eu sou contra a reserva de mercado. O que tem que valer é a competência, é a qualidade. Não é porque a gente não tem nenhum brasileiro trabalhando em futebol de prestígio na Europa, que nós não podemos ter aqui. Eu acho que sim, eu acho que nós temos que ter, se tiver condições de trazer treinador de fora, eu sou rigorosamente a favor. Tá? Eu acho que tem que primar a competência, né? Então não tem nenhum tipo de problema. Eu acho que a vinda de treinadores pode dar para os treinadores brasileiros aqui um pouco mais de experiência. Eles podem também aprender aqui, evidente, porque aqui também temos aí treinadores competentes. Mas eu acho importante a vinda de profissionais. Você falou do Federer, falou do basquete do Oscar, do time do Bernardinho no vôlei. Qual é o time de futebol ou a escola de futebol que mais bem joga o esporte hoje em dia ou que mais te
te fascina, né, nessa coisa de querer ver o esporte bem jogado? Olha, eu vou te dizer o Barcelona do Guardiola, que era uma coisa que impressionava. Porque quando eu me perguntava o que esse Barcelona tem, todo mundo se preocupa, posse de bola, 80. Isso não me impressionava, porque se você pegar aqui no Brasil, montar um time e botar 4 jogadores de qualidade no meio campo, jogadores habilidosos, tu vai ter posse de bola. O problema não é esse. O problema é quando você não tem a bola. Como é que faz para tirar? E essa era a força do Barcelona. Ele tinha sufocar o adversário. Na hora. Não tinha essa hora que a gente vê muito no futebol, dizendo, o jogador perde a bola e começa a recuar. O Barcelona, o jogador perdia e ali ele apertava. Eram 2, 3. Então, por isso que eles não têm a necessidade de encher de marcador. O grande Barcelona teve o Sérgio Busquets, que era um volante, Sim. Iniesta, que era baixo, e o Xavi, para ser correto. Do lado direito, Xavi, do lado esquerdo, Iniesta. Eles não trocavam de posição. Então, a gente fica olhando, mas o time é muito parado, ninguém se mexe. Você pega a liberdade estava para o Messi, né? Basicamente. Mas assim, ó, você pega lá, Neymar, era Messi, Suárez e Neymar. Sim. Tá. Ou era, sei lá, Messi, Eto'o e Ronaldinho. Cada um na sua posição. E às vezes, uma vez, quando eu coloquei no time, eu fazia 2 linhas de 4. E eu dizia para esse de fora aqui da ponta, na frente do lateral, olha, você não sai daqui. E dizer, o Ribéry e o Robin não saem. Eles estão sempre fazendo isso aqui. Sim. Mas eu vou ter pouco espaço para jogar. Digo, então vem cá, eu disse para ele. Quanto tem um campo? Vamos arredondar. O campo tem 100 metros. Tira a área grande, que tu não vai vir aqui atrás, bota metro, tu vai ter aí 60 metros, vamos supor, para aí. Bom, aqui de largura são 64 metros. Tá? Então vamos botar meio, 32. Vamos botar meio do meio, são 16. Tu vai ter 16 por 60. Tá pouco? São 1000 metros para ti. Quer dizer, porque, então eu acho assim que a qualidade, né, do Barcelona é impressionante. Claro, hoje tem times ingleses que eu gosto. Eu gosto. O próprio Guardiola, né, que agora treina o Manchester City, né? O City. Você falou do Klopp, né, do Liverpool. Do Liverpool, né, do Pochettino, do Tottenham, o Chelsea. Aí tu vai para a Itália, a Juventus, que é uma pedreira, né, porque é difícil, às vezes, ganhar sempre. Quer dizer, então eu gosto. Eu não gosto, eu não gosto do time que faz firula, não é comigo. Firula não. Por exemplo, o Magrão Sox, o grande magro, ele até o calcanhar dele era para frente. Não era uma firula, era uma coisa que ele tinha que era tão fácil que não era para fazer firula, era para objetivar e dar velocidade. Então, assim, eu gosto de futebol bem jogado, do futebol que seja bonito. Veja bem, não é um futebol festivo, é diferente. Eu gosto de futebol que tenha coisas que as pessoas se emocionam, que o torcedor sinta prazer, diz assim, eu torço para aquele time. Isso é o desafio, de você montar um time que jogue bem. Não um time só que o ganhou, mas e aí, o que deixou? O Tele Santana, ele estaria no patamar desses grandes que você falou agora, Klopp, Guardiola? Você acha que o futebol, Difícil, o futebol, né? que ele aplicava, ou a metodologia que ele aplicava, daria certo no futebol de hoje em dia? Eu não sei se ele teria tanto jogador com qualidade para isso. Claro que a Europa tem uma vantagem, né? Eu falo do Barcelona e tal, e eu quando eu falo, eu não esqueço do City, que são os times que têm muito dinheiro para contratar. Claro. Tá? PSG. É verdade. Mas tu começa a olhar os times, se o dinheiro fosse razão fundamental do sucesso, o PSV ia ganhar tudo. E não ganha. Por quê? Porque tem outras coisas, né, mas tu tem que ter uma base e depois pode ser que aquilo, você tem que fazer as coisas direito. Pode ser que depois não dê resultado. Mas certamente é menos difícil não dar o resultado você fazendo as coisas corretas do que não fazendo. Então, eu acho que nem sempre o time mais caro é o time que tal. Tanto é verdade que o Liverpool, que é um time caro, mas não é tão caro que nem o City, eliminou. E ali nós temos um grande exemplo de cultura. Pegou 2 finais seguidas, né, de Champions, né? E ali na semifinal com o Tottenham, não foi? Sim. Que o City perdeu, nós tínhamos ali um exemplo, um exemplo de como se tem que se proceder com o VAR. Porque o City fez um gol que seria a passagem do City à final. Claro. A reação do Guardiola e dos seus jogadores não tinha nenhuma pressão no árbitro. Ficaram esperando a decisão e a decisão foi contrária ao City, consequentemente botou o Liverpool na final, não o City.
Aqui no Brasil, tu vê esse VAR, que é um negócio maluco, né, cara? Levam 8 meses para decidir, aí a pressão do jogador... Desmoraliza a tecnologia, né? E esfria tudo, né? Esfria, o narrador não sabe se canta o gol, se não canta o gol, aí o jogador não sabe se vibra, só se lembra que tem que pressionar. Então, são coisas que poderiam ser modificadas. Eu até acho que aquelas acho que são 4 situações que o VAR pode ser utilizado. Se não me engano, é cartão vermelho, pênalti, são 4 situações. Eu acho que essa situação tem que ser decidida pelo VAR. Não é o juiz de campo, é o VAR. E aqui, né, o que me parece é que o VAR, ele analisa uma coisa difícil de se precisar, né, que é muito subjetivo, é quando começa o ataque, né? Porque o VAR vai pegar, a bola já está lá na área do outro time e o VAR vai analisar um lance lá atrás, né, enfim, né? Mas é interessante que quem está ali no VAR é juiz atuante. Pois é. Então deixa para ele. Aí tu libera, não adianta fazer pressão no juiz de campo. Aquelas 4 situações não é ele que vai decidir. Claro. Ô, Falcão, a gente estava até falando também, né, da uma coincidência, né, que... Eu me lembrei da arbitragem, uma coisa, sim. Uma coisa que para mim, que eu já falo bastante, e não sei por que não é possível. O treinador tem que dar entrevista e tem que dar explicação por que mexeu mal ou bem. O dirigente tem que explicar. O comentarista tem que falar o que viu. Só tem uma figura que é de importância fundamental, muitas vezes, no jogo e decisivo, que é o árbitro, que não fala. Que é proibido, às vezes, de falar, né? Mas tinha que mudar isso. Mas não é que ele tem que colocar o árbitro para falar para que ele seja crucificado. Até para dar chance para ele se defender. Aquele lance eu marquei por causa... Então, ele tinha que participar, ele tinha que ser obrigatoriamente, que nem o treinador, dar uma entrevista depois do jogo coletiva. Claro. 10 minutos para a imprensa fazer pergunta, para ele se defender. Não, ele não fala. O Gaciba, o nosso chefe da arbitragem brasileira, está aqui uma excelente sugestão. Mas o que é isso? Por que eles não falam? Até para se defender. Claro. Então, aí tu sai... Além do VAR, né, que não mostra o lance, tem que esperar. Porque aí é aquela coisa, né, dos comentaristas sempre tentarem entrar na cabeça do árbitro, que nunca vão conseguir, né? Falcão, a gente estava comentando antes, né, antes de entrar no ar, né, sobre a coincidência entre você e o Daniel Alves agora, né? Que vocês dois, né, tinham uma carreira estabelecida, ídolos na Europa, e vieram para o mesmo clube, né? Agora o Daniel veio para o São Paulo. Qual que você acha que vai ser o papel dele nessa equipe? Ou até mais, pensando no futebol brasileiro. O que representa um cara da estatura do Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol, né? Acho que tem quase 40 títulos na carreira. Enfim, e também foi considerado agora um dos melhores jogadores da Copa América, ou seja, está no auge da forma, ou está jogando muito bem ainda. O que representa a vinda desse jogador para o futebol brasileiro? Ele para mim, foi o melhor jogador da Copa América. Eu acho que o Daniel é um jogador de uma qualidade... quase que insuperável na lateral, né? Primeiro ele tem que se acostumar que ele vai ser muito criticado. O que vai ser normal, vão cobrar muito dele, né? Mas eu acho que ele tem condições de segurar isso, ele tem muita experiência, não foi à toa que o Tite deu a condição de capitão para ele. Né? Eu acho que ele é um cara muito importante em vestiário, é um cara vencedor que não cansa de vencer. Eu me lembro do Cafu. O Cafu, que foi um jogador que trabalhou comigo, se você colocar o Cafu hoje, que não joga mais, numa jogadinha ali, ele quer ganhar. Porque isso é da índole. Nada te tira isso. Tá? E o Daniel passa aí essa ideia. Além de ser vitorioso, de ter liderança de vestiário, e vai dar uma coisa importante ainda mais ao São Paulo, que é personalidade. Ele vai agregar isso. Só que tem que dar tempo para ele, porque ele vai precisar de uma readaptação, né? Futebol que é um pouquinho mais lento do que o futebol europeu, mas ele é um jogador que pode ser um grande armador do São Paulo. Que as pessoas, às vezes, algumas pessoas, né, se equivocam, acham que o armador tem que ser o 10. Quantas vezes você deve ter ouvido falar que alguém diz, aquele time não tem um 10. Quando ele diz isso, quer dizer, não tem um armador, não tem um articulador, né? O meio. Não precisa. Se você tem um Daniel na direita, ele arma o jogo como ele armou na seleção. A camisa 10 o São Paulo deu para ele, né? Vamos ver se ele vai atuar como tal, né? Essa é a formação que eu estou recebendo agora. quer dizer, ele consegue. O Marcelo no Real Madrid, nos grandes momentos, ele vem para o meio articular, ele organiza. Então, o lateral, o jogador que organiza, não tem necessariamente que jogar no meio campo. Falcão, bola na fogueira aqui para você. Neymar, o que dá para a gente ainda esperar dele? Evidentemente, ele tem sofrido com lesões, umas coisas que são um pouco alheias, né, à vontade dele, mas também tem a questão do comportamento dele fora do campo, que acaba, parece, distraindo da sua função principal, né? O que você acha? Eu acho ele um jogador extraordinário. É o nosso craque, eu acho.
Ainda dá para contar com ele para a Copa de Eu acho 2022? eu acho que sim, acho que sim. Vai depender, evidentemente, dele, de como ele vai reagir. Ele tem que entender que ele é um jogador que pode, ele tem todas as condições para ser o jogador mais simpático do mundo. Porque ele tinha um sorriso no Brasil, quando ele jogava no Santos, e sempre que me perguntavam isso, eu dizia, e o Neymar? E eu dizia assim, olha, eu acho que o Neymar, por bem do Neymar e por bem da seleção, é bom o Neymar jogar na Europa. Eu dizia isso e dizia, é bom jogar na Europa porque lá ele vai pegar uma marcação diferente, vai enfrentar jogadores fortes, jogadores que ele vai enfrentar depois na Copa do Mundo, defendendo no Brasil. Então é importante ele ter esse contato, não ser surpreendido só na hora da Copa. Mas ao mesmo tempo que eu dizia isso, eu não botava um ponto final na frase, eu botava uma vírgula. Pô, mas eu vejo ele tão feliz no Brasil, aquele sorriso. Eu disse, Neymar, vai ser feliz independente de ficar no Brasil ou jogar fora. E eu acho que, eu queria que ele recuperasse essa essência. Essa essência, essa alegria que ele tinha, essa facilidade que todo mundo gostava. Ele passou, ele começou a ficar antipático, e ele não é antipático. Eu acho que ele tem que ver muito com a pressão, muita situação, houve uma mudança, evidentemente, no aspecto social dele, mas eu gosto do Neymar, acho que é um jogador que pode, pela qualidade que ele tem, acho que as pessoas do lado dele poderiam ajudá-lo um pouquinho, colocar para ele as coisas, porque eu acho que ele é o jogador que ainda faz a diferença para a gente. Falcão, estamos quase chegando no final aqui da nossa conversa, mas evidentemente você está aqui ainda como treinador de futebol, né? O seu último trabalho, apesar de ter sido em 2016. Uma pergunta, né? A gente não teve... dá para falar em trabalho, foram 20 dias. 20 É verdade, tem razão. Mas o último o trabalho foi no Sport Recife, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, nós tivemos aí a Copa do Mundo Feminina de Futebol, né? Que teve uma visibilidade. Falando né? em treinadores que vêm de fora? Uma audiência pia, exatamente, a técnica sueca que acabou de assumir a seleção. Mas se tivesse um convite para trabalhar num bom projeto, numa boa equipe, numa grande equipe, que te desse a condição de fazer um trabalho no futebol feminino, você cogitaria? Eu acho que sim. O futebol feminino é um pouco diferente e você tem que ter mais tempo para trabalhar. Né? Mas eu acho que foi bem entregue, sabe? Acho que pensaram bem. Repito, eu acho que eu não tenho... O que você acha que você poderia acrescentar, analisando o desempenho da seleção brasileira nesse último Mundial, o que acha que... Eu gosto muito do Vadão. O Vadão foi quem introduziu no Brasil, tá? O 3-5-2 em clube, no Mojimirim, né? Então teve o Rivaldo, teve o Leto, Valber, ele introduziu o 3-5-2. Então eu gosto muito do Vadão. Acho que hoje o trabalho da treinadora que está chegando é de tentar criar uma renovação. Acho que a gente precisa buscar gente, acho que a CBF precisa dar uma mão forte, precisa investir mais nisso, né? Buscar, porque o Brasil é tão grande, deve ter meninos jogando muita bola nesse Brasil inteiro, que a gente não sabe porque a divulgação começou a ser feita agora estão valorizando isso. Então, é muito bom ver a Marta jogar, Cristiane. Ou ver ou o futebol dos Estados Unidos, ou a seleção da Espanha, você vê um futebol... Eu acho que nós deveríamos trabalhar um pouquinho mais também, pelo que eu vi nesses jogos, eu vi a parte física. O Brasil cansava no segundo tempo, não, a parte física eu digo, tem um pouco mais de intensidade, não sei se cansava ou os outros adversários eram mais bem preparados, mas eu acho que isso se consegue facilmente, a parte física. Então, eu acho que o Brasil tem que investir nisso, acho que trouxe uma profissional competente, tem que dar condições para que ela possa fazer um trabalho e acho que vai fazer. E você, para voltar a trabalhar no futebol, o que você precisaria? Qual é a sua exigência número 1, digamos? Eu ia brincar com convite, mas é que me ocorreu. Não, aparece convite, mas por que eu fui para o esporte de Recife, né? Antes da Copa de 2014, eles tinham me convidado, eu disse, não, eu já tenho contato com a Fox, não posso sair e tal. Mas eu comecei a olhar o esporte, observar o esporte. E teve um momento que o esporte não estava bem, e eu imaginei que pudesse vir um convite, e eu via que o esporte tinha condições de jogar um pouco mais do que vinha jogando. Então, o que me interessa quando eu olho para um clube e converso com o dirigente ou com o presidente, de qual o seu objetivo? Meu objetivo quero ser Libertadores. Você tem condições de contratar gente? Porque se eu não contratar... Para montar um time... Se não, tem. Então, eu gosto de conversar para saber qual é a exigência dele e o que ele pode me dar para atingir a exigência que ele está me pedindo. Se eu sinto que não é possível, eu agradeço, porque daqui a 2 meses eu vou ser demitido. Eu acho que o projeto que me interessa é um projeto de um time que tenha um trabalho organizado, que tenha uma gestão que não sofra pressão, que seja gente que possa entender que a pressão faz parte, que o periférico, que eu chamo,
que é o periférico? É a parte da imprensa, é o árbitro no dia, é o bandeirinha, Torcida organizada. é a torcida de modo geral, hoje é o VAR. Quer dizer, sobre isso tu não tem controle. Então tu não pode te preocupar com isso. Tem que deixar a gestão se preocupar. O que eu tenho que me preocupar, o que o treinador tem que se preocupar, é com o trabalho de campo, é com o trabalho, a parte médica, a parte da alimentação, do descanso, de formar um grupo que tenha condições de todo mundo remar para o mesmo lado. Isso é a obrigação, isso é o trabalho do treinador. É nisso que tem que focar. E de buscar um time que tenha jogadores com um perfil de ter condições de montar um coletivo, que todo mundo possa seguir em direção a um final que é o resultado. Então, se tiver isso, eu acho que aí dá para fazer um trabalho bem legal. Bom, vamos torcer para que isso aconteça em breve. Falcão, queria te agradecer por essa aula de futebol. Imagina, foi um prazer conversar contigo e espero que a gente tenha a oportunidade de fazer novas amarelas em breve. Imagina, obrigado, foi muito bom. Tá certo. Pessoal, agradeço por vocês pela audiência, por terem ficado conosco até esse horário. Espero vocês no próximo Páginas Amarelas. Um abraço.